O nível do Guaíba caiu. Essas imagens que nós estamos mostrando para vocês aí são imagens de satélite. A gente já rodou isso aqui ao longo da semana do Rio Grande do Sul. Essa foto abaixo é o Rio Grande do Sul como era em um período de normalidade. A foto de cima é a água barrenta tomando conta de tudo, tomando conta das áreas urbanas e tomando conta da zona rural também do Rio Grande do Sul. Esse é um prejuízo danado. É claro que essa é uma outra camada com a qual a gente vai ter de lidar depois de socorrer as pessoas, depois de saber exatamente quem morreu, depois das pessoas conseguirem voltar para casa. Muitas delas vão perceber que não tem absolutamente mais nada, para além do mais importante, que é a vida de cada uma delas, né? Mas, por exemplo, produção agrícola, safra, criação de animais, muito disso simplesmente foi dizimado. Isso vai ter uma consequência para todos nós. Mas esse, como eu disse, é um problema posterior, né? Tem uma notícia, não é uma boa notícia, né? Mas uma notícia um pouco melhor. Não dá para falar em boa notícia nesse ambiente a que nós estamos submetidos. O nível do Guaíba abaixou. Depois de quantos dias? Sábado, hoje é quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Depois de 5 dias, o nível do Guaíba baixou 5 metros, mas isso está longe de significar alguma folga. É um bom indício. O problema é que vai voltar a chover. Ontem vocês ouviram aqui com a gente a Josélia Pegorim, meteorologista, né? Os técnicos da Prefeitura de Porto Alegre mediram o Guaíba, ele está com 4 metros e 90 centímetros. A cota de inundação é de 3 metros, ou seja, ele está ainda muito acima do ideal. Mas ele voltou um pouquinho para o leito. A perspectiva é de mais chuva para amanhã, sábado, domingo e segunda-feira. A gente vai daqui a pouquinho mostrar alguns episódios dessa quinta-feira, mas antes eu queria ouvir um pouquinho de como você tem acompanhado tudo que está acontecendo, Vinícius. A gente não conversou ainda desde que tudo começou, né? Queria que você falasse um pouquinho das suas impressões a respeito do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, meu amigo. Rafa, com bastante tristeza, além de ter amigos gaúchos, né? A gente tem contato, por ser jornalista, por trabalhar com comunicação, com muitas pessoas que estão lá. Então tudo isso é muito triste. Não dá para falar um lado bom dessa história. É uma tragédia que está acontecendo. Depois da tragédia, nós vemos bons exemplos de pessoas que estão se dedicando, voluntários, trabalhando dia e noite para ajudar com aquilo que podem lá no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite estimou hoje, Rafa, cerca de 19 bilhões de reais a necessidade financeira para reconstruir o estado. Ele já tinha feito essa conta e antes a projeção dele era de 17 bilhões. É um assunto que não é prioridade agora, mas será prioridade quando as águas de fato baixarem ali nos municípios mais atingidos, para a gente ver o tamanho do problema. Assim como, infelizmente, a tendência é que o número de mortos aumente, quando isso acontecer, eu também imagino que esse valor de 19 bilhões de reais tende a aumentar também, porque é muito difícil você conseguir projetar o que o Estado vai precisar, o que cada município vai precisar com a água no atual patamar que está. Então isso também a gente vai ter que avaliar. Eu trabalho no mercado financeiro, então é um assunto também de segunda importância, mas a gente está falando muito lá a respeito do arroz, porque o governo já anunciou uma medida provisória para importar arroz. Rio Grande do Sul tem 80% da produção de arroz. Cerca de 80% da produção de arroz do Brasil. Representantes agro do Rio Grande do Sul disseram que a safra de arroz está colhida. Eu fico me perguntando como que vai estar o solo para as próximas, né? Então é uma preocupação que... E precisa ver onde ela estava armazenada, né? Também é um outro ponto. Né? Você faz a colheita, você precisa... Ou, em geral, esses grãos, eles são armazenados em silos. Então precisa ver o quanto isso foi ou não impactado. Mas ele disse que a situação está, dentro da medida do possível, controlada a respeito do arroz. No entanto, o governo fez uma medida provisória, vai importar arroz e esse custo, de acordo com as informações que a gente teve acesso hoje, nessa quinta-feira, gira em torno de 4 bilhões de reais.
Então, em relação à agricultura, o arroz é o que nesse momento está mais chamando a atenção. Em relação ao lado financeiro, pensando nas contas públicas, essa estimativa do governo, por meio do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que calcula 19 bilhões de reais como necessidade para reconstruir o Estado. Agora é muito difícil ter uma estimativa correta disso, né? Porque a água nem baixou ainda, né? E vai ter de ser uma reconstrução absoluta e total, né? Hoje de manhã eu conversei com um prefeito do interior, da região metropolitana ali de Porto Alegre. Todos os hospitais da cidade foram inundados. Ele vai ter de repor desde o esparadrapo que tinha no estoque até as máquinas mais modernas para exames dos mais complexos que são feitos dentro daqueles hospitais, né? É difícil ter uma estimativa muito difícil de quanto vai ser necessário para reconstruir partes do Rio Grande do Sul, né? Claro que você tem ali mais ou menos uma ideia do que foi destruído do ponto de vista da infraestrutura do estado, né? Estrada, trilhos, pontes, alguma coisa nesse sentido. Mas eu duvido que alguém tenha uma estimativa exata. Eu vi hoje o governador falando nisso, em cerca de 19 bilhões de reais. Mas me pareceu que ele estava querendo sair na frente do governo federal, porque ele em determinado momento disse, olha, não dá para decidir em Brasília do que o Rio Grande do Sul precisa. Nós é quem temos de dizer aqui do que nós precisamos e Brasília atende aquilo que nós dizemos que estamos precisando. Então, acho que ele estabeleceu um número ali, é provável, possível até que fique próximo disso, não dá para mensurar, mas não é hora ainda, né? Porque o dinheiro agora é para emergência, né? Atender gente, dar comida, dar água, dar abrigo. Vai ter muita gente que não tem mais casa para voltar e vai ter de ficar em algum lugar. Pessoas que perderam geladeira, fogão, micro-ondas, documento. Então, o que vier agora é para emergência, né? Ô Rafa, e em geral, né, os políticos querem mostrar à sociedade a sua prestação de serviço e agilidade nesse tipo de situação, em todas as situações, né? Mas nessa catástrofe, a própria sociedade e a opinião pública cobra essa presença ali do governador do estado e de outras autoridades políticas. Mas há necessidade de cuidar bem desse discurso, porque o governador Eduardo Leite ele já tinha falado em 17 bilhões, agora ele fala em 19. E é muito difícil estimar isso. Eu me surpreendo se for 40, 50... Como que você vai estimar, calcular isso? Por exemplo, a água vai baixar. Como está a estrutura das casas, dos prédios? Vai precisar reconstruir parcialmente, totalmente, a rede elétrica desses municípios. A gente toma um cuidado, né? Pelo menos em casa, eu sempre ouvi falar, ó, cuidado com a rede elétrica para não cair água lá, hein? Senão pode dar um estouro danado. Olha o que aconteceu lá nesses municípios do Rio Grande do Sul. Como que está a situação da rede elétrica? Vai dar para reaproveitar parte ou não? Vai ter que ser feito tudo de novo do zero, desde as geradoras, né? Porque as subestações também foram ali, em parte, prejudicadas. E a situação do encanamento, do saneamento básico? A estrutura foi ou não afetada? Então é muito difícil de mencionar tudo isso agora. Por parte do governo federal, hoje houve, né, lá em Brasília, um encontro, alguns ministros do presidente Lula falaram, entre eles estava ali o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aí como o nosso GC está exemplificando, o governo anunciou cerca de 51 bilhões de reais em medidas para ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, publicou há pouco aqui a agência Reuters, disse, Rafa, que para ele, a maneira mais efetiva dessa ajuda do governo federal é que a União suspenda o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul com ela, União. Que esse seria a maneira mais rápida do dinheiro chegar ao Rio Grande do Sul. Na verdade, o dinheiro deixaria de sair, né? Porque o dinheiro está no caixa do Rio Grande do Sul, como qualquer estado que tem dívida com a União, ele precisa pagar isso de maneira recorrente. Imagina que você tem a suspensão dessa obrigatoriedade do pagamento, o dinheiro já está ali para ser utilizado para outro fim. E aí você tem uma renegociação dos prazos. Vamos ver qual vai ser a postura do governo federal também em relação a isso. Já sinalizou que essa pode ser um caminho, sim. Bom, a gente vai até o Rio Grande do Sul agora. Nós vamos conversar com o Vicente Carvalho, que é o fundador do Razões para Acreditar. Vocês têm acompanhado, aliás, o QR Code estava aqui ao meu lado agora há pouquinho, né? A gente está participando de uma vaquinha. Aqui, olha, agora sim. O QR Code, quem puder doar, a gente está... Os estúdios Flow
estão nessa campanha com razões para acreditar desde a segunda-feira, arrecadando fundos para ajudar o povo gaúcho nesse momento absolutamente trágico, né? E a gente vai conversar agora, ao vivo, direto do Rio Grande do Sul, com o Vicente Carvalho, que é fundador do Razões para Acreditar, foi até lá para ajudar pessoalmente, não é, Vicente, e colocar o Razões para Acreditar também à disposição do povo gaúcho. Eu queria que você contasse para a gente, antes de mais nada, te agradecer por estar aqui no Flow News pela primeira vez. Queria saber onde você está aí no Rio Grande do Sul, o que é que você está conseguindo ver por aí, meu amigo? Imagino que a tragédia seja enorme, de fato, né? Olá, gente. Boa noite. Se vocês não estiverem me escutando bem, me avisem, por favor. Maravilha. A gente está em Lajeado. A gente veio ficar na casa de amigos que nos receberam aqui, inclusive, muito bem. E a gente foi, primeiramente aqui em Lajeado, para alguns pontos específicos que teve alagação, que teve ali a inundação também. E eu, obviamente, todo mundo tem acompanhado aí, né, muitas e muitas coisas, imagens e tudo mais, mas absolutamente nada nos prepara para ver isso tão de perto e de uma forma tão brutal, assim. A gente foi com 2 amigos que moram aqui, e tem algumas áreas aqui em Lajeado, por exemplo, que todo ano acontece esse tipo de problema, mas tiveram áreas que foi a primeira vez que teve alagamentos e teve todas essas questões das enchentes de tão alta que foi. E aí é muito, eu não consigo nem ter muita palavra, assim, para conversar com as pessoas de tão triste e desolador que é aquele cenário, assim, literalmente parece um cenário de guerra, onde a gente vê colchões pendurados no poste. A gente chegou a ver geladeira também em algum lugar, num prédio, de tão alto que foi, e presenciar isso é algo que mexeu com todo mundo aqui. Mexeu muito comigo também. A gente foi numa área aqui que é perto da onde tem a Havan, que era prédio, né, um prédio não, uma construção relativamente nova da cidade, que é do comércio lá, e aí foram feitas uma série de estruturas novas ao redor para revitalizar e tudo mais. E, gente, basicamente tudo, tudo, tudo foi abaixo. Então ver, por exemplo, os postes amassados como se fossem papel, ver isso de perto é algo muito dá muita aflição. E aí a gente conversou com alguns moradores que estavam indo a esses lugares onde teve essas grandes enchentes aí pela primeira vez e estavam vendo conosco aquilo, e a gente todo mundo ali chorou de sem saber o que fazer. E eu estava ouvindo vocês comentando aí sobre estimativas com relação à reconstrução, saneamento básico, estruturas elétricas. Exatamente, gente, ó, exatamente as coisas penduradas, porque imagina a a altura que chegou em alguns lugares, aqui na região de Lajeado, foi 39 metros, se eu não me engano. É muito alto, é muito alto. E aí só explicando também por que que a gente veio para cá, a gente resolveu escolher exato, gente, é um cenário de guerra. A gente resolveu vir para lugares onde não estão chegando tanta ajuda, né, então, Lajeado, Cruzeiro do Sul, que é uma cidade muito pequenininha, uma cidadezinha de 11.000, se eu não me engano, habitantes. A cidade simplesmente, gente, desapareceu. A cidade desapareceu. Pessoas estavam em alguns abrigos, né, estavam em estádios de ginásios, na verdade, com separações ali de lona. As pessoas não têm como voltar. Não, é impossível, não tem mais nada. As casas têm os tijolos e as coisas estão
ou para a região ou um pouco mais longe, né, porque imagina a força da água, elas não têm como voltar. Não tem como voltar, porque simplesmente não existe mais nada. Não existe rede elétrica, tudo foi arrastado. Eu honestamente não sei como que vai ser esse processo de reconstrução, porque simplesmente não existe o que reconstruir. Não Sim, existe o é. que reconstruir. Tem muito cientista dizendo que as cidades vão ter de ser refeitas em outros lugares. Inclusive, algumas cidades vão ter de ser simplesmente reconstruídas, reinauguradas em outros espaços, como Exato, aconteceu no desastre de Brumadinho, por exemplo, né? Agora, Vicente, deixa eu te perguntar uma exato. coisa. Você é um cara que tem experiência no terceiro setor. As coisas estão chegando aí, eu não me refiro especificamente à nossa campanha, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Claro. Mas você vê, por exemplo, as pessoas que estão em São Paulo, estão no Recife, estão em Brasília e mandam água, e mandam remédio, mandam. Essas coisas estão chegando. Você vê a distribuição desse tipo de coisa aí, remédio, há esse atendimento estruturado já, por mais que a gente ainda esteja no meio do caos? Ah, existe essas entregas, né, e há o tempo todo, e a gente, por exemplo, a gente veio de carro para cá, porque voo era muito difícil e tal, e mesmo no caminho, de São Paulo para cá, quando a gente parava, em alguns pontos de posto, de conveniência, tinham alguns caminhões e a gente falava com esses caminhões e praticamente todos estavam indo para cá, justamente com doações de todas as coisas que vocês possam imaginar. Uma coisa que a gente ficou também bem impressionado foi a organização tanto de voluntários, mas também da própria população, né, porque imagina, essa a quarta vez em pouquíssimo tempo que eles estão passando por isso, então eles já têm uma organização e uma logística inacreditável, assim, extraordinária, né. Então a gente está aqui na casa de 2 amigos, que é a Bárbara e o Gui, e eles participam também desses voluntariados e tudo mais. Então essa organização existe e está sendo feita. Então está sendo feita distribuição de água, está sendo feita distribuição de comida e de várias coisas que talvez as pessoas não têm tanta, ideia. Por exemplo, que, muita gente, por incrível que pareça, às vezes acontece alguns problemas, que é o excesso de coisas virem de forma, por exemplo, errada. Então, por exemplo, roupa, muita gente na emoção de querer ajudar, pega um monte de roupa e simplesmente enfia, entrega. Só que essas roupas precisam ser separadas por tamanho, por tipo de produto, porque imagina, né, uma pessoa que perdeu absolutamente tudo, ela vai escolher uma roupa num amontoado, num monte de coisa, literalmente no chão? Não, né. Então existe ainda a questão que tem muita gente manda coisa de uma forma errada, muita gente manda coisa que não é aproveitável. Cerca de 30% das coisas aqui simplesmente são roupas que são rasgadas, são mofadas, o que também é uma loucura, não consigo nem imaginar como que uma pessoa simplesmente doa algo que não não ela está simplesmente descartando aquilo, não está doando. Então esse outro problema. E aí com relação também a coisas que talvez muita gente não imagina que vai precisar. Por exemplo, que é uma coisa que a gente está, providenciando agora, que a gente também não tinha imaginado, que é carrinho de mão, pá, porque, além da limpeza, né, com os rodos que estão sendo feitos, aqueles rodos improvisados, né, com madeira mais grossa e tal, existe a questão que é uma coisa que a gente viu bastante, pelo menos nos lugares onde já baixou a água. Todo o entulho de móveis, todas essas coisas que ficaram, que simplesmente, obviamente, as pessoas não vão mais usar aquilo, estão espalhadas. E aquilo, por exemplo, dos comércios, onde a água também chegou, precisa sair. Aquilo precisa ter outro destino. E aí, sem carrinho de mão e sem pá, e sem alguns outros equipamentos que talvez, no geral, as pessoas não imaginam que seja algo interessante ser doado, é impossível de fazer. Então, a gente tem acompanhado sim essa movimentação em todos os lugares, e assim, eu confesso que é emocionante de ver a a as pessoas se ajudando, se e com uma força que eu não consigo nem descrever. Não só uma força de estar passando por aquilo mais de uma vez ao longo dos últimos anos,
mas também um sentimento que a gente ficou muito impressionado, que é de: "Ah, estamos bem, vamos reconstruir". E é muito doido, né, a gente falou: "Gente, é um pouco triste também", porque é um pouco de aconteceu e vai acontecer de novo, as pessoas já estão acostumadas, já estão se acostumando a isso, né, a gente não devia se acostumar com isso. A gente não pode parar de se Sim, indignar com isso, sabe. Acho que essa é a grande questão também. sem dúvida. Bom, eu quero reforçar aqui então a nossa campanha junto do Razões para Acreditar. O link está aqui no nosso chat agora. O pessoal já providenciou o link, está na descrição do nosso vídeo também. A gente segue pedindo apoio de todos vocês para ajudarem a minimizar um pouco Exato, disso tudo exato. que o E recomeçar. Vicente. Exatamente, recomeçar e minimizar um pouco disso tudo que o Vicente trouxe para a gente muito bem, direto lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Vicente, parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês. Os Estúdios Flow têm muito orgulho de estar junto do Razões para Acreditar nessa empreitada. E vamos conversando, meu amigo. Obrigado. Força por aí e vamos em frente. Obrigado, gente. Obrigado aí pela força e continuem ajudando, continuem fazendo de alguma forma aí, ajudando a reconstruir esse estado, que vai precisar de toda e qualquer ajuda possível, de todo lugar do país e do mundo. Obrigado. Isso aí. Obrigado, Vicente. Olha, quero alertar então de novo vocês, o QR Code vai aparecer aqui ao longo do Flow News e na nossa descrição e também no chat tem o link para quem puder, qualquer doação é super bem-vinda. Hoje, então, como eu disse, só quero reforçar aqui informação importante, 107 pessoas mortas até agora, a lista com a identificação dessas pessoas foi divulgada, é a primeira vez que há uma divulgação assim oficial. O governo do Rio Grande do Sul, aliás, isso me chamou a atenção hoje, nas imagens que chegam do Rio Grande do Sul, pela primeira vez deu para ver, pelo menos eu percebi pela primeira vez de forma mais ostensiva, policiais mostrando arma, um armamento um pouco mais pesado, mais à vista, assim, porque infelizmente muito furto, muito roubo, houve casos de agressão sexual dentro de abrigos, mas esses casos de agressão sexual a polícia do Rio Grande do Sul esclareceu, eles de fato acontecendo dentro de abrigos, mas eram casos, segundo a polícia, de abusos que eram cometidos, vejam só, dentro das casas. E esses abusos, segundo a polícia do Rio Grande do Sul, foram 4 abusos identificados. E eram 4 casos semelhantes, em que os abusos já aconteciam anteriormente. Foram... É surreal, né? Mas enfim... É isso, né? O ser humano é capaz disso. Foram reproduzidos dentro de abrigos e ali alguém viu e chamou a polícia. Então, nós estamos falando aí de 4 episódios em que esse sofrimento, de alguma maneira, foi interrompido pela tragédia, que obrigou que essas pessoas fossem pro abrigo e no abrigo isso foi percebido, né? É uma tragédia sobre a outra, né? Mas nada pode se sobrepor a essa onda de solidariedade que atinge o Rio Grande do Sul. E hoje, muita gente acompanhou. Olha, a gente está rodando algumas imagens aí, Vinícius. Olha, que legal. Isso é que vale a pena, né, meu amigo? Muito. Né? A gente tem de lidar com quem comete crime na cadeia, tem de lidar com quem comete abuso, com quem furta, com quem rouba na justiça, na cela, na carceragem, com quem distribui informação falsa no Ministério Público, na Polícia Civil, e tem de exaltar sempre, porque essa é a maioria. A gente não pode transformar episódios gravíssimos, mas pontuais, na regra. A regra tem sido essa. Nós estamos mostrando aí imagens do resgate de um bebê de 7 meses que aconteceu, aquele bebezinho que a gente viu embrulhadinho ali numa manta azul. Nós estamos mostrando aí como os animais estão sendo importantes para encontrar eventualmente gente soterrada no meio dos escombros. Isso vale a pena mostrar. Vale a pena mostrar o trabalho do Razões para Acreditar, a campanha com os Estúdios Flow. E mostrar também quem comete crime, mostrar também quem distribui informação falsa para tumultuar. Mas esses, repito, por mais grave que sejam os crimes cometidos por eles, são a exceção. O que nós somos como povo é isso aí, essa quantidade enorme de doação de coisa que está chegando ao Rio Grande do Sul. São esses voluntários, são esses bombeiros, são esses policiais que estão saindo do Brasil inteiro para ajudar
os gaúchos no trabalho de emergência e depois de recuperação de todos os estragos. E tenho certeza que você que está nos acompanhando aí, e você, Vinícius, hoje acompanharam o resgate. Olha só, numa escavadeira, você viu gente passando sentada na pá da escavadeira? Nas duas pontas, tem um senhor em pé ali também, ó, na ponta, na traseira da escavadeira. Negócio beira o inacreditável, né, cara? Assim, é um negócio... Se a gente não tivesse vendo, e olha, eu tô nessa estrada já faz um tempo e peguei muita enchente em São Paulo, vi muita coisa triste, mas assim, Nada desse se compara, jeito, né? cara, nem perto, assim. Nada se compara. É o tipo de coisa que a gente tem o hábito de acompanhar em algum lugar distante, né? E não tem muito a ideia. Quando acontece aqui, no nosso terreno, no nosso país, a coisa bate de um... É gente diferente. que fala a nossa língua, né? A coisa bate de um jeito diferente. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.